Olá, quero cumprimentar todos vocês, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo encontre a sua vida e uma chuva de bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que você colocar suas mãos para fazer. Meu amado, estava ontem, domingo, orando ao Senhor no monte. Por um período de 3 horas eu fiquei na presença de Deus e Deus me tocou muito acerca do texto de Mateus capítulo 27, versículo 50, e nesta ocasião está escrito que Jesus, tendo dado o segundo brado, bradou Jesus pela segunda vez, rendendo o seu espírito, entregando o seu espírito a Deus. E naquela hora exata, naquele exato momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Nesse momento, enquanto eu lia, Deus falou fortemente no meu coração, me dizendo: o véu foi rasgado, mas a maioria das pessoas ainda não entraram no santuário, ainda estão do lado de fora. Mesmo Jesus tendo pago esse preço, aonde pela primeira vez que ele bradou, ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? E a resposta veio em seguida, quando Deus rasga o véu do santuário, o véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, do átrio, aonde naquele lugar somente o sacerdote, uma vez por ano, e não podia ser sem sacrificar um animal, uma vítima tinha que ser imolado. Ele então entrava uma vez por ano, e o povo jamais entraria não fosse o sacrifício da cruz. E Deus pagou um alto preço para que nós pudéssemos nos achegar a Ele. Entretanto, vemos que a maioria das pessoas ainda não aprenderam a orar, ainda dependem muito dos seus líderes religiosos, ainda não conseguiram construir um relacionamento com Deus e, por assim dizer, não entraram no santuário porque vemos provas concretas de que ainda estão escravizados em muitas coisas, não se cumpriu ainda a vontade de Deus na vida deles e na vida delas, porque não entraram, estão do lado de fora do santuário. E nesse momento eu comecei a chorar na presença de Deus por ver a gravidade disso. Isto é muito grave, observar que as pessoas, por mais que estejam seguindo alguma religião, para ela, de fato, na vida dela, de uma forma aplicada, a maioria das pessoas não tem desfrutado dos benefícios do Calvário. E é por isso que a palavra do Senhor diz que Deus não terá ninguém por inocente que tenha tomado o seu nome em vão. E é exatamente por isso, porque Deus ele pagou um alto preço. Imagine você, o seu filho, sem ter feito nada por merecer ser condenado à morte, ser executado de uma forma tão terrível, e Jesus naquela cruz bradar: Deus meu, por que me desamparaste? Não é uma situação fácil, nem de longe, um pai presenciar uma cena como esta. Mas tudo isso Deus fez, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo e Ele nos deu uma oportunidade. Então vamos correr atrás dessa oportunidade. O Senhor Jesus, em João 8,44, diz para alguns dos israelitas, alguns dos líderes religiosos daquela época, que apesar deles dizerem que eram filhos de Deus, eles provavam que eram filhos do diabo porque mentiam. E Jesus lembra que Satanás é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque ele é o pai de toda mentira. E Paulo também nos escreve em Efésios 4,25, dizendo: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo. Isso nos leva a ponderar nisso. Tantos anos já se passaram, desde a época de Jesus Cristo até a época de Paulo e até muito mais
esta época em que vivemos, e a mentira ainda está instalada na maioria das pessoas, na maioria de alguns líderes religiosos que vemos pregando no altar uma coisa e nos bastidores a sua vida não está de acordo com aquilo que ele está pregando. E a maioria da igreja, independente de títulos, tem vivido fora do santuário. Mas Deus nesses dias tem nos chamado a entrar no santuário. Não apenas a ficar olhando, observando esse véu rasgado e dizendo: ah, que maravilhoso, o véu foi rasgado. Não, Deus quer que entremos no santuário e vivamos na presença dele, desfrutemos de tudo aquilo que Jesus conquistou no Calvário. Muitas vezes eu também me sinto assim em algumas situações da vida, que parece que estou do lado de fora do santuário. E isso se deve ao fato de nós termos liberdade para sair e entrar no santuário. E Deus quer que a gente permaneça dentro do santuário, não que a gente entre horas e horas saia. Esteja um momento na casa de Deus e outro momento fora da casa de Deus. E esse santuário que a palavra está dizendo, como diz no livro de Hebreus, não é aquele santuário que Moisés fez no deserto, nem o templo que Salomão construiu, mas o que é autêntico no céu. Quer dizer que a nossa vida deve se voltar verdadeiramente para ser sincero com Deus. Quando a Bíblia diz deixar a mentira, é porque Deus está dizendo: não adianta me enganar, eu conheço o coração. Não adianta você falar eu te amo para uma pessoa se você de fato não ama esta pessoa. Quantos homens ou mulheres para conquistar alguém que fala eu te amo, na verdade não ama essa pessoa. Na verdade, ela está querendo apenas se aproveitar de uma situação. E isso acontece também no campo de trabalho, na área profissional, acontece dentro do ministério. Quantas pessoas, para escalar degraus mais altos, ela usa da mentira, da falsidade. Mas nós devemos lembrar que Deus não vê como vê o homem, porque Ele conhece o nosso coração. Então, antes que seja tarde, vamos nos voltar para Ele. Vamos fazer um concerto, uma aliança com Deus e viver de fato na presença do Senhor e remover da nossa vida toda mentira, pois senão não teremos nenhuma semelhança com o nosso Pai Celestial, e sim teremos a semelhança com Satanás, que desde o princípio soprou a dúvida no coração de Eva e depois colocou a semente do assassinato no coração de Caim, levando ele a matar seu próprio irmão. Que hoje, nesse dia, nesta segunda-feira, Deus possa estender as mãos sobre nós e nos acolher como o Pai acolhe a todos os seus filhos. E esse convite vos faço agora. Deus está esperando para que entremos de fato na sua presença, de fato, de verdade. E quando esse dia chegar, nós teremos as forças para abandonar todo vício, todo pecado e tomar posse da palavra de Jesus. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está pecado, a sua vitória? Que Deus te abençoe no nome de Jesus e tenha uma semana de muitas vitórias. O véu foi rasgado. Que Deus abençoe.